Dia 26 de julho de 2020, dia do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus tem nos dado para adorar a Ele. Eu quero te convidar, antes, saudar os que nos assistem pelas mídias, que o Senhor Deus te abençoe neste domingo, que a palavra do Senhor possa achar local, guardado, bem guardado no seu coração. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Vocês têm suas Bíblias em suas mãos. Peguem-na, por favor. Vamos abrir abra a sua Bíblia comigo. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Glória a Jesus. No segundo livro das Crônicas dos Reis. No segundo livro das Crônicas dos Reis, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Segundo Crônicas 7, a partir do versículo 11. Glória a Jesus. Segundo Crônicas, livro no Velho Testamento, né? Segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e ele disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero lhes dizer que há 6 anos atrás iniciava-se neste dia em um momento em que irmãos juntos, irmãos unidos, conversávamos na possibilidade de adorarmos ao Senhor numa igreja, num ministério, uma igreja evangélica, um novo dia. Veio aos nossos corações este nome, baseando-se no segundo livro aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e versículo 17, dizendo que se nós somos em Cristo nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E se faz novo, isso acontece todos os dias, todas as manhãs. Então, em nosso coração nasce o sentimento de que todos temos um novo dia no Senhor. Todos podemos chegar ao Senhor e viver uma novidade de vida, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E é baseado nessas manhãs em que há para a nossa vida um novo dia. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade
de fazermos aquilo que Ele desenhou para nós, o seu propósito, a sua vontade. Deus nos dá a oportunidade de trazer alegria a Ele, fazendo e vivendo conforme o seu querer. Assim, eu te convido a orar comigo nesse momento. Logo depois, teremos um momento de louvor, demonstrando um momento de louvor ao Senhor Jesus. Eu te convido a participar conosco desta oração e do louvor logo após. Feche os seus olhos. Deus maravilhoso e santo, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás conosco, porque até aqui, Senhor, Tu nos tem ajudado. E por isso nós adoramos o Teu santo, o Teu maravilhoso nome. E sabemos, Senhor, que o Senhor já nos guardou, o Senhor já nos livrou, o Senhor já mostrou para nós a Tua vontade. E nós queremos dizer a Ti, Senhor, que daqui para adiante, Senhor, nós continuaremos crendo em Ti, porque temos experiências contigo, Senhor, porque o Senhor já falou conosco, porque o Senhor já mudou a nossa vida. E esta noite, Senhor, nós queremos participar, Deus, deste culto que existe a Ti, Senhor, desde a fundação dos tempos. Senhor, nós queremos com o coração aberto, Deus, dizer que nós Te adoramos, que nós Te amamos, Senhor, e que a nossa vida seja totalmente entregue a Ti. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, Mestre, e sabendo, Deus, que ouve as nossas orações e nos permite estar em Tua presença por causa do sangue de Jesus Cristo. E nós entramos e Te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor juntos. Espero que não. Thank you.
entregar tudo que nós ao Senhor, toda a nossa vida ao Senhor. Glória a Jesus. Não podemos entregar só uma parte, sabe? Às vezes a gente mantém alguma coisa em nós, e mesmo por quem seja, ainda é muito pesado. E o Senhor precisa ser rei do nosso coração, tomar conta de todo o nosso viver. Eu te convido, cante comigo. Jesus é bom em todos os momentos na nossa vida. Nosso coração, nossa vida precisa ser toda do Senhor. E nós cantamos para sempre o Senhor, para sempre. Meu coração é teu, Senhor, para sempre. Não por um momento apenas, não pelo tempo que passou, mas daqui para frente, Senhor, o meu coração é teu. Aleluia. Oremos juntos, todos juntos ao Senhor Jesus Cristo. Coração é teu,
o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos. Aleluia. Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu vou ler um grupo de versículos, do versículo 12 até o versículo 23, amém? Na minha Bíblia, a epígrafe do texto diz assim: conselhos finais. E cada Bíblia tem uma maneira de se escrever, porque essa parte, ela não é parte inspirada. Ela foi colocada para uma melhor compreensão da gente da Bíblia, para a gente não ler tudo num pacotão só. Aí, as pessoas que imprimem a Bíblia, que publicam as Bíblias, né, elas vão fazendo algumas melhorias para a gente poder ler com mais facilidade. Então, todos esses textinhos de cima, assim, geralmente em letra vermelha ou em letra itálica, não são palavras inspiradas, são acréscimos para a gente entender o que a gente está lendo e onde é que a gente está. E aqui tem essa palavra dizendo assim, ó, conselhos finais. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, e ele estava dando alguns conselhos à igreja de Tessalônica. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vós, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda a forma do mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o Espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar algumas coisas dessa passagem com os irmãos. Então a gente vê aqui os conselhos que o apóstolo Paulo estava dando àquela igreja. E a gente vê que tem conselhos sobre a liderança, sobre o relacionamento de irmãos com irmãos. E no final de todos esses conselhos, falando sobre como admoestar, como fortalecer, para a gente ser paciente, para a gente viver em paz com todos. E eu vou, em outra oportunidade, comentar sobre todas essas coisas. Vai ser uma outra pregação. Porque, na verdade, eu quero que vocês pensem comigo a respeito do último versículo que fala assim: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Eu quero parar nesse versículo hoje para nós meditarmos. A palavra íntegro, ela fala sobre uma condição que a pessoa deve viver. Íntegro tem a ver com integridade, com ser total, com integral. Já viu? Quando a gente, é uma coisa meio simples, mas quando você vai comprar leite, quando você compra o leite integral, subentende-se que ele é o leite mais completo, né? Subentende-se. O integral mesmo é só o da vaca, né? Mas é uma coisa, é um leite completo. Aí vem o semi-desnatado, eles já não são tão completos. E aqui,
na palavra do Senhor, está dizendo que nós precisamos ser completos, totais. Então aqui está falando que Deus, essa é a oração do apóstolo Paulo a essa igreja, que Deus venha nos santificar em tudo. Santificar significa ser separado. Então vamos meio que traduzir esse versículo aqui para a gente entender mais um pouquinho. Então, o Deus que é o Deus de paz, o Deus que faz você e eu viver em paz em qualquer circunstância, Ele vai nos separar de todas as coisas, em tudo, e que o nosso espírito, aquela parte minha que fala com Deus, que a nossa alma, a sede de todos os nossos sentimentos e emoções, e que o nosso corpo, o que reflete tudo que está dentro de nós, o que externa tudo que está dentro de nós, sejam conservados, mantidos de uma forma preservada, mantidos de uma forma que não se estrague, conservados, íntegros, totais, inteiros, irrepreensíveis, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, sem nenhuma coisa que te possam acusar, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na hora que Jesus voltar. Então eu quero só pensar nesse versículo hoje, porque esse versículo já dá pano para manga. Não é verdade? Já tem coisa para a gente falar, peça, né? Então, quero falar sobre a questão de nós sermos inteiros em Deus, íntegros em Deus, completos em Deus. Aqui esse versículo, ele nos chama a atenção que nós precisamos cuidar de 3 situações, de 3 partes que tem na nossa vida, nós somos espírito, alma e corpo. Então, para nós sermos completos em Deus, essas 3 coisas precisam estar tratadas, guiadas, dirigidas, controladas pelo Espírito Santo. Se o meu espírito se alegra em Deus, mas o meu corpo não segue o que o Espírito diz, e eu deixo a minha alma livre para fazer o que ela bem entender, porque a alma é danadinha, viu? A alma, assim, ela puxa a gente para a carne. As emoções, elas falam muito alto. Já viu adolescente? Adolescente é um barato, né? Opa, tem um adolescente aí. Ai, Jesus. Tá com o ouvido, Raiz, não escute. Adolescente é um barato, já viu? Ele um dia, ele acorda, vê se não é assim, Raiz. Depois só confirma, não. Um dia ele acorda, tá tudo lindo, maravilhoso, o céu é azul. As borboletas estão voando, os passarinhos cantam, tudo é lindo. Ai, que linda a minha casa, que linda a minha vida, eu amo a minha escola, minha professora, meus amigos são os melhores. No outro dia, ou então à tarde, viram tudo. Odeio a minha professora, não quero mais ir para a escola, minhas amigas são umas falsas, eu não quero mais saber de nada. O que é isso? A emoção deles, ela oscila, ela varia, por causa dos hormônios, por causa das transformações que eles estão passando. Eles não fazem isso porque eles querem. Na verdade, eles nunca querem. Mas eles acabam fazendo, porque não tem controle sobre as suas emoções. Porque o físico deles está sendo modificado, então as emoções dele ficam meio descontroladas. E aí a gente, como pai, às vezes a gente quer que o filho... Tu não faz isso. Não vai adiantar, meu irmão. Tu vai suar, vai chorar, se descabelar. Tem que aprender a lidar com essa situação, com esse turbilhão de coisas que acontecem, viu? Que é assim, faz parte do crescimento, faz parte da vida. Que não pode a gente viver uma adolescência eterna. Se tu já passou dos 30 e tua alma, teus sentimentos, as suas emoções não estão assim, aí tu precisa ir para o pai, tu precisa ajoelhar e conversar com ele, que aí já não está tão bom. Mas então a gente vê que a gente precisa ter um total controle e domínio sobre essas 3 fases da nossa vida, sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo, para que nós sejamos inteiros do Senhor, para que nós vivamos inteiramente a serviço do Mestre e entendamos o que Ele quer de nós,
capacidade de obedecer ao seu chamado. E eu quero compartilhar com vocês no livro de 2 Crônicas. É só 2 versículos, mas ele fala sobre o coração íntegro. O título da minha pregação vai ser o coração íntegro. Um coração íntegro para Deus precisa guardar em Deus o espírito, a sua alma, seu corpo, os seus pensamentos, né? E eu quero dividir com vocês aqui no capítulo 25 de 2 Crônicas. Isso. Olha só o que fala. Aqui fala sobre um dos reis de Judá. Esse rei se chamava Amazias. E olha o que a Bíblia fala sobre esse rei. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Legal. Isso é bom. Aí vem a vírgula. Quando vem a vírgula, mas não com o coração íntegro. E esse texto aqui deu até uma conversa, né? Não uma discussão, mas que uma reflexão de casal, né? Uma reflexão. Uma reflexão teológica, que chique. Na hora do café a gente fazendo uma reflexão teológica. Porque assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então está dizendo que Deus olhava para ele e o que ele estava fazendo era... O que era? Certo ou errado? Certo, porque se era reto aos olhos do Senhor, era certo. Mas a Bíblia fala assim, mas, e esse mais em português é mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né? Opa! Não com o coração íntegro. E aí começou a discussão teológica, mas como tu pode ser reto e não ter o coração íntegro? Se tu fez o que era reto aos olhos do Senhor, subentende que o Senhor gostou do que tu fez. Mas como o coração não pode ser íntegro? Aí eu comecei a ler a historinha do Amazias. E aí quando a gente vira a página na Bíblia, no versículo 14, conta um dos feitos do rei. Esse rei Amazias, eu vou voltar aqui para ler no capítulo 25, versículo 1, para vocês verem interessante o quanto de tempo que Deus permitiu que Amazias fosse rei. Amazias tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar. E ele reinou 29 anos em Jerusalém. E aí no versículo 2 diz que Amazias fez que era reto ao Senhor, mas não com o coração íntegro. Aí no versículo 14 começa a contar uma parte da história dele que fala assim: quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes ofereceu, e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não podem livrar que não puderam livrar o seu ataque, o povo deles? A pergunta de Deus para Amazias: vem cá, você me conhece, eu acabei de te dar vitória, você derrotou esses deuses e agora você vai pegar eles para adorar. Entende por que a Bíblia fala que Amazias não tinha o coração total em Deus? O coração de Amazias não era íntegro porque ele deixou-se levar pela idolatria, por deuses falsos, por coisas que ele colocou no lugar de Deus. E eu sempre comento que a gente, quando vê assim na palavra do Senhor, a gente pensa nos reis com aqueles grandes estátuas, né? Coisas grandes assim que eles chegavam e adoravam. Mas e nós? Aí a gente pensa assim: eu nunca vou adorar um outro Deus, eu vou adorar só a Deus, eu conheço Deus,
eu nunca vou fazer igual o rei Amazias. Mas quantas vezes nós damos o lugar de Deus a outras coisas? E isso é não ter um coração total de Deus. E eu quero agora falar sobre outra parte da Bíblia. Lá em Josué, no capítulo 2, fala sobre uma mulher que tinha uma vida totalmente errada, vamos dizer assim. A história de Raabe. Raabe, ela é conhecida na Bíblia como uma mulher que tinha uma vida de prostituição. Ela era uma prostituta. Mas Raabe ouviu falar do Senhor. E a Bíblia conta no capítulo 2 que ela ajudou os espias de Israel e pediu a proteção de Deus para ela e para a família dela. Então olha a situação. Duas pessoas com dois comportamentos. Uma tinha o Deus de Israel, conhecia o Deus que servia, era rei, já tinha visto Deus agir, mas o seu coração não foi todo de Deus e ele começou a buscar coisas que não agradavam ao Senhor e perdeu o seu reinado. E Raabe, ao contrário, não conhecia Deus, não sabia quem Deus era, tinha uma vida complicada, mas quando ela começou a ouvir de Deus, quando ela começou a entender que o Deus de Israel era Deus no céu e Deus na terra, que ele fazia milagres, que ele abriu o mar vermelho, deixou o povo passar, que ele mandou as pragas para o Egito e fez com que o povo do Egito sofresse porque não queria liberar Israel. Todas aquelas notícias fizeram com que Raabe quisesse esse Deus, fizeram com que o coração dela fosse todo para Deus. Raabe foi uma mulher que se tornou uma pessoa íntegra, porque ela se tornou toda para Deus. Ela falou: eu quero esse Deus, eu quero que esse Deus me salve, eu quero que esse Deus me ajude, eu quero servir esse Deus. Eu sei, ela falou para os espiões: eu sei que vocês servem um Deus verdadeiro, eu sei que a minha cidade, o meu povo vai ser derrotado pelo Deus de vocês. E eu quero que vocês me protejam. Eu quero que vocês cuidem de mim. Eu quero que o Deus de vocês seja o meu Deus. Que lindo quando nós conseguimos entender isso e deixamos a nossa vida ser toda de Deus. Deus tem grandes coisas para mim e para você. O Senhor, Ele quer fazer grandes coisas através da nossa vida. O Senhor quer nos usar em várias situações, em vários lugares da sociedade. Deus quer nos usar, não só aqui na igreja. Aqui na igreja é o lugar em que nós viemos, na verdade, adorar ao Senhor. Porque manifestar a glória de Deus e dizer para o mundo quem é Deus na minha e na sua vida, a gente faz lá fora. É lá fora, é na nossa escola, é no nosso serviço, é com o nosso vizinho. São os vizinhos que moram do nosso lado, são os nossos parentes que não conhecem a Jesus. Não adianta o meu evangelho ser vivido só nessas quatro paredes. Aqui eu tenho um momento para adorar a Deus, para glorificar o nome dEle, para poder me crescer na palavra, aprender um pouco mais, lembrar de coisas que a gente vai, às vezes, ler e vai esquecendo, aí, olha, eu já li isso, eu sei disso, eu já ouvi. Então, é esse o momento. Mas o viver cristão é todo dia, toda hora lá fora. É como eu ando, é como eu falo, como eu vivo, é que vai dizer se eu tenho meu coração íntegro ou não. Quais são as minhas atitudes fora da igreja, quando ninguém me vê, quando só Deus me vê. Sabe? Às vezes a gente está longe da igreja, né? E aí, quando você está andando na rua, não tem nenhum irmão
dá com o dedão na pedra, dói, lateja o dedão. Como é que você reage? Oh, glória a Deus! Será? Ou vai sair aquele negócio do desenho animado, uma nuvenzinha assim, com um monte de caveirinha, raios e trovões? Como é que vai ser? Isso demonstra como é que meu coração está. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se nós temos facilidade de falar palavras feias, se nós temos facilidade de ver coisas feias e comentar, nosso coração está cheio disso. Precisamos mudar. Nosso coração precisa estar cheio de Deus. Precisa estar inteiro em Deus. E eu acho que tem horas que eu falo assim, Jesus, eu acho que eu vou deixar só o pastor pregando, porque eu sou repetitiva. Eu quero falar sempre a mesma coisa, não? Acho que eu falo, roda, volto para o meu lugar. Porque, irmãos, não tem mistério ser cristão. Ser cristão e servir a Deus é fácil. O difícil é a gente querer largar o mundo e as coisas dele. Você sabe o que tem que fazer, você sabe quando tem que fazer, você não faz porque não quer. E eu também. Eu sei as coisas que são pecado, eu sei que Deus quer que eu mude, mas às vezes está na minha zona de conforto. Ah, que tão bom. Vou não, né? Ah, não precisa ser toda de Deus. Só um pedacinho. Estava comentando com o meu esposo. Toda mulher sabe o que é isso. Não acredito que vocês não tenham, porque eu sempre tive. Lá em casa agora não é nem o quarto, né? É o cafofo da bagunça. Agora eu tenho uma casinha da bagunça. Mas todo bom morador tem o seu quartinho da bagunça. É aquele lugar em que você coloca tudo que você não quer resolver na hora, já viu? Escangalhou um negócio. Onde é que vai ficar? Quartinho da bagunça. Aí tu volta lá. Chegou uma pessoa de repente, tu tem que arrumar a casa correndo. O que acontece? Tudo vai pro quarto da bagunça. Ou então vai tudo para dentro do armário. Porque a coisa tá ali, aí você guarda tudo, fecha a porta, ninguém viu. Muitas vezes na nossa vida, nós aceitamos a Jesus, aí a gente fala para Jesus assim, ó. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Só que aí a gente fala assim para Deus, ó, o quartinho da bagunça não, tá seu. Aquele ali é só meu. O resto da casa é tudo teu, mas aquele da bagunça deixa aí. Qualquer hora dessa eu arrumo. Que nós possamos ser íntegros em Deus. Que nós possamos ser completos em Deus. Amém?